Restam 16 seleções de pé no Mundial de 2026. E de alguma forma, a maior história, a entrada para as eliminatórias, talvez nem esteja a acontecer dentro do campo. Enquanto Harry Kane reescreve os livros de recordes de Inglaterra e Lionel Messi persegue um último pedaço de história, o torneio que os Estados Unidos prometeram ao mundo como uma celebração da unidade está a colidir de frente com a ofensiva migratória mais dura da história moderna norte-americana. Árbitros não conseguem obter vistos, elementos das federações estão a ser barrados na fronteira, e adeptos de mais de 3 dezenas de países estão a descobrir que um bilhete para o Mundial não garante a entrada no país que o recebe. Esta é a história de um torneio empolgante dentro das 4 linhas e cada vez mais tenso fora delas. Comecemos pelo que acabou de acontecer em Atlanta, porque isso definiu o tom de tudo o que veio a seguir. A República Democrática do Congo, uma seleção que muitos adeptos ocasionais não saberiam sequer localizar num mapa há um mês, manteve a Inglaterra sem marcar desde o minuto 7 até bem dentro da segunda parte. O seu guarda-redes, Lionel Mpasi, assinou uma das exibições individuais mais comentadas de todo o torneio, negando cabeceamento após cabeceamento de Jude Bellingham, ocasiões a queima-roupa de Harry Kane e remate, atrás de remate de Marcus Rashford. Durante bem mais de uma hora, uma das equipas mais ricas e mais condecoradas da competição simplesmente não encontrou forma de passar por uma seleção que disputava o primeiro jogo a eliminar da sua história em mundiais. Depois, Kane fez aquilo que os grandes avançados da história fazem. Aos 75 minutos, subiu para responder a um cruzamento de Anthony Gordon e empatou o jogo. 11 minutos depois, colocou a bola no ângulo com um remate em arco e levou a Inglaterra à vitória por 2-1, chegando aos 13 golos em mundiais na carreira e ultrapassando uma marca que durante décadas pertenceu ao lendário Pelé. O Congo foi para casa, mas não saiu desonrado. Esteve à frente da Inglaterra durante 68 minutos, no maior palco deste desporto. E essa é uma história que o seu país contará durante uma geração, independentemente do que acontecer a seguir. Esse jogo foi apenas uma parte de uma ronda de 32 extraordinária que redesenhou todo o quadro. O Canadá precisou de um golo de Stephen Eustáquio nos descontos para ultrapassar a África do Sul, e o momento tornou-se ainda mais especial com o regresso de Alphonso Davies, de volta ao relvado pela primeira vez desde a fase de grupos depois de recuperar de lesão. O Brasil sobreviveu a um susto frente ao Japão, vencendo por 2-1. A Noruega, impulsionada por um golo decisivo de Erling Haaland, eliminou a Costa do Marfim e conquistou a primeira vitória da sua história numa eliminatória de um Mundial. A França pareceu a equipa a bater depois de desmontar a Suécia por 3 golos sem resposta, com uma exibição dominante de Kylian Mbappé. O México aguentou-se em casa frente ao Equador. Marrocos prolongou uma campanha que se está rapidamente a tornar a história do torneio, eliminando os Países Baixos nos penaltis após um empate a uma bola. E, talvez no maior choque da fase a eliminar até agora, o Paraguai afastou a tetracampeã Alemanha numa decisão por penaltis que deixou uma inteira nação futebolística em estado de choque. O Senegal recuperou para bater a Bélgica. Os Estados Unidos passaram pela Bósnia e Herzegovina. A Croácia eliminou Portugal nos penaltis, num jogo que muitos acreditam ter sido a última aparição de Cristiano Ronaldo num Mundial. A Argélia venceu a Suíça, o Egito eliminou a Austrália. A Argentina marcou 4 golos sem resposta a Cabo Verde. E a Colômbia fechou a ronda ao derrotar o Ghana. Restam 16 seleções e raramente o caminho até a final pareceu tão aberto. É assim que o quadro das eliminatórias se organiza ao longo dos próximos 4 dias, tudo distribuído por 8 cidades anfitriãs diferentes nos Estados Unidos, no México e no Canadá. No sábado, 4 de julho, dia da independência norte-americana, 2 jogos abrem a ronda. Em Houston, o Canadá enfrenta Marrocos num pontapé de saída ao início da tarde. Um verdadeiro jogo de cara ou coroa, entre duas equipas embaladas por ondas de confiança e impulso que nenhuma tinha antes de este torneio começar. O vencedor segue para Boston, para os quartos de final. Nessa mesma tarde, em Filadélfia, o Paraguai defronta a França, colocando a equipa que acabou de eliminar os tetracampeões frente àquela que talvez seja a força ofensiva mais perigosa ainda em prova. No domingo, dia 5, o Brasil encontra a Noruega em Nova Jersey, naquele que muitos estão a chamar o duelo de pesos pesados de toda a ronda.
a forma goleadora explosiva de Erling Haaland contra uma seleção brasileira que começa a encontrar o seu ritmo depois de um arranque tremido. Mais tarde, nessa noite, a Inglaterra viaja até o Estádio Azteca, na Cidade do México, para enfrentar o país co-anfitrião perante aquilo que provavelmente será uma das multidões mais ruidosas do torneio. A segunda-feira, dia 6, traz em Dallas o vencedor de Croácia e Portugal contra o vencedor de Espanha e Áustria. Um jogo carregado de peso emocional, dadas as perguntas que continuam a pairar sobre o futuro internacional de Ronaldo. Nessa mesma noite, em Seattle, os Estados Unidos defrontam o Senegal perante uma lotação esgotada no Lumen Field, a seleção anfitriã contra uma equipa africana que acabou de eliminar uma verdadeira candidata ao torneio. A terça-feira, dia 7, fecha a ronda com a Argentina frente ao Egito em Atlanta. Lionel Messi à procura de um momento marcante naquele que poderá ser o seu último Mundial, contra uma seleção egípcia que sofreu numa fase de grupos difícil antes de encontrar forma na fase a eliminar. E em Vancouver, a Colômbia defronta a Argélia para completar o quadro. Dê-se um passo atrás e olhe-se para o alinhamento como um todo, e a imagem é quase absurda na sua imprevisibilidade. Paraguai e Marrocos, duas equipas que acabaram de eliminar gigantes reais do futebol, podem realisticamente estar ambas nos quartos de final dentro de poucos dias. Entretanto, Inglaterra, Brasil e Argentina ocupam todas a mesma metade do quadro, o que significa que, no máximo, apenas uma dessas três nações históricas poderá chegar à final em Nova Jersey ainda este mês. Mas enquanto todo esse drama futebolístico se desenrola, uma história de natureza muito diferente vem a ganhar forma há meses, e é impossível falar honestamente deste Mundial sem a abordar de frente. Desde que o presidente Trump regressou à Casa Branca, a sua administração tem levado a cabo uma das ofensivas migratórias mais abrangentes da história recente dos Estados Unidos. E o choque entre essa agenda política e a organização do maior evento desportivo do mundo tornou-se impossível de ignorar. Em janeiro, o Departamento de Estado ordenou discretamente uma pausa no processamento de vistos de imigrante para requerentes de 75 países, uma medida que os responsáveis descreveram como necessária para impedir aquilo a que chamaram abusos do sistema de imigração norte-americano. Embora a administração tenha insistido que a suspensão visava a imigração de longa duração e não o turismo, a sobreposição com dezenas de nações participantes no Mundial gerou confusão imediata entre federações, patrocinadores e adeptos. As restrições de viagem vão muito além dessa suspensão isolada. Nos meses que antecederam o torneio, a administração alargou uma proibição formal de viagens que agora afeta 39 países, total ou parcialmente, e várias dessas nações qualificaram-se precisamente para este Mundial. Haiti, Irão, Senegal e Costa do Marfim estão entre as seleções cujos adeptos enfrentam barreiras sérias apenas para verem as suas próprias equipas nacionais competir em solo norte-americano. Grupos de direitos civis e analistas jurídicos têm assinalado que os países mais duramente atingidos por estas restrições são, de forma esmagadora, nações de maioria muçulmana ou africanas, um padrão que mais de um comentador descreveu sem rodeios como estando longe de ser coincidência. As consequências já se fizeram sentir de formas dolorosamente específicas. Um dos árbitros mais respeitados de África, amplamente reconhecido como o melhor do continente em 2025, viu a entrada nos Estados Unidos ser-lhe totalmente recusada por ter passaporte somali, apesar de possuir acreditação válida da FIFA e um visto aprovado. Não foi apresentada qualquer explicação detalhada e, ao abrigo da política atual, nenhuma era legalmente exigida, uma vez que a Somália consta da lista de proibição de viagens da administração. Também surgiram relatos de severas restrições impostas a elementos da Federação Iraniana, com membros da equipa alegadamente autorizados a entrar no país apenas em dias de jogo e obrigados a sair imediatamente após o apito final. O embaixador do Irão na região confirmou que vários funcionários da federação continuam presos à espera de decisões sobre vistos que parecem nunca chegar, enquanto outros já foram pura e simplesmente recusados. A própria liderança da FIFA tem tentado caminhar
caminhar sobre uma linha muito estreita em tudo isto. O presidente Gianni Infantino garantiu repetidamente ao público que adeptos e equipas de todas as nações qualificadas poderão estar presentes sem grandes obstáculos. Uma promessa que se torna mais difícil de defender a cada novo relato de entrada recusada ou de plano de viagem cancelado. Mais de 80 organizações de direitos civis e laborais enviaram uma carta formal à FIFA bem mais de um ano antes do pontapé de saída, alertando que as operações de fiscalização migratória em todo o país, incluindo em várias cidades anfitriãs, poderiam colocar os adeptos visitantes em risco real. Os críticos têm sublinhado que a FIFA recebeu taxas substanciais de organização e assinou acordos vinculativos com o governo dos Estados Unidos e agora se vê a assistir à filtragem desses mesmos acordos por uma agenda migratória que nunca esperou ter de gerir. O Serviço de Imigração e Fiscalização Aduaneira tornou-se outro ponto de tensão nesta história. O papel da agência em torno dos recintos do Mundial gerou meses de especulação, confusão e medo explícito entre alguns portadores de bilhete, sobretudo aqueles sem estatuto legal permanente que receiam que assistir a um jogo possa colocá-los na mira do governo. Reportagens ao longo da primavera detalharam uma ansiedade crescente entre adeptos em várias cidades anfitriãs relativamente à atividade de fiscalização perto dos estádios, mesmo quando as autoridades rejeitavam os rumores mais alarmistas. Verificadores de factos trabalharam para separar preocupações legítimas de exageros virais, confirmando que não existem relatos verificados de cancelamentos em massa de bilhetes ligados a esses receios, e esclarecendo que a suspensão de vistos visa especificamente vistos de imigrante de longa duração, e não os vistos turísticos de curta duração de que a maioria dos adeptos viajantes realmente precisa. Ainda assim, advogados de imigração notaram que até titulares de vistos turísticos válidos do Brasil, da Colômbia e de outros países afetados estão cada vez mais a enfrentar controlos prolongados, perguntas adicionais e atrasos imprevisíveis na fronteira. O próprio presidente Trump abordou diretamente a controvérsia, dizendo aos jornalistas no início deste verão que a abordagem da sua administração passa simplesmente por garantir, nas suas palavras, que as pessoas certas sejam aquelas que entram no país para o torneio. Esse enquadramento pouco fez para acalmar os críticos, que argumentam que revela exatamente a abordagem seletiva e baseada na nacionalidade sobre a qual vem alertando desde as fases iniciais de planeamento deste Mundial. Um artigo de opinião amplamente lido, publicado este verão, defendeu de forma direta que os Estados Unidos se candidataram a este torneio prometendo uma organização aberta e de classe mundial, e que essa promessa está agora a ser aplicada de forma desigual consoante o lugar de onde o visitante vem e a religião que pratica. Nada disto parece estar a travar de forma mensurável a venda de bilhetes ou as audiências televisivas, e os organizadores continuam a insistir que o torneio em si decorre sem problemas do ponto de vista logístico e de segurança. Os estádios têm enchido, as cidades anfitriãs têm reportado enormes impulsos econômicos e o futebol apresentado tem possivelmente correspondido à expectativa gerada em torno do formato mais alargado da história dos mundiais. Mas a tensão entre celebração e restrição continua a vir à superfície em entrevistas, artigos de opinião e reportagens no terreno a partir de postos fronteiriços e consulados por todo o mundo. É um ecrã dividido verdadeiramente em vulgar. Futebol de classe mundial, sob as luzes dos estádios, enquanto fora desses mesmos estádios, uma história norte-americana muito diferente e muito mais controversa continua a desenrolar-se em pano de fundo. Olhando em frente, os defensores dos imigrantes esperam que o escrutínio político se intensifique em vez de desaparecer à medida que o torneio avança para o seu clímax. Com os quartos de final a começar pouco depois de concluída a ronda de 16 e a final marcada para mais tarde este mês no MetLife Stadium, em Nova Jersey, espera-se que mais visitantes internacionais tentem entrar nos Estados Unidos nas próximas semanas do que em quase qualquer outro momento da história do país. Analistas jurídicos que acompanham a situação dizem que continuam prováveis novos desafios judiciais, a proibição de viagens e a suspensão de vistos. E vários grupos de defesa sinalizaram que poderão avançar com ações de emergência em tribunal se outras nações forem acrescentadas à lista de restrições antes do fim do torneio. Se esses esforços produzirão alguma mudança significativa antes do apito final em Nova Jersey, continua a ser uma questão em aberto.
Dentro de campo, porém, o futebol recusa-se a ser ofuscado por muito tempo. A República Democrática do Congo pode estar fora, mas deixa este torneio depois de produzir uma das suas exibições mais memoráveis. Um lembrete de que, em qualquer dia e em qualquer jogo, a distância entre os gigantes do desporto e os seus candidatos improváveis talvez nunca tenha sido tão pequena. A vitória do Paraguai nos penaltis contra a Alemanha e o triunfo de Marrocos sobre os Países Baixos, também nos penaltis, provam que a reputação, por si só, vale muito pouco quando começa a fase a eliminar. E com Messi, Mbappé, Haaland e Kane ainda vivos no quadro, os próximos 4 dias prometem alguns dos jogos mais cativantes que este torneio já produziu, mesmo enquanto a conversa sobre quem consegue realmente assistir presencialmente continua a crescer a cada dia. Há também uma dimensão econômica nesta história que raramente entra nos resumos de melhores momentos, mas que tem uma enorme importância para as cidades anfitriãs. Responsáveis locais em Seattle, Atlanta, Houston e Filadélfia passaram anos a projetar enormes ganhos turísticos ligados à realização de jogos da fase a eliminar, com algumas estimativas a apontar para centenas de milhões de dólares em despesa combinada em hotéis, restaurantes, transportes e merchandising durante apenas esta semana de competição. Câmaras de comércio em várias cidades anfitriãs celebraram publicamente blocos hoteleiros esgotados e centros urbanos cheios, apresentando o torneio como uma das grandes oportunidades econômicas na história de cada cidade. Contudo, empresários de bairros com forte presença imigrante perto de vários estádios disseram aos jornalistas que estão a ver uma divisão estranha. Gastos robustos por parte de visitantes internacionais mais abastados, ao lado de uma circulação pedonal visivelmente mais fraca de comunidades imigrantes locais que dizem estar a ficar em casa por cautela em vez de arriscarem qualquer encontro com agentes federais, mesmo que não esteja relacionado com o torneio. Organizações de direitos humanos que monitorizam a situação dizem que este efeito dissuasor é exatamente aquilo sobre que alertaram a FIFA há mais de um ano, quando dezenas de grupos de direitos civis e laborais levantaram pela primeira vez o alarme por escrito. O argumento deles na altura era simples: acolher o evento desportivo mais visto do mundo, num país que está a expandir ativamente a fiscalização migratória, criaria inevitavelmente atrito, por mais cuidadosamente que os organizadores tentassem separar o torneio da política nacional mais ampla. Essa previsão, segundo a maioria das avaliações independentes, confirmou-se. Acadêmicos que estudam direito da imigração assinalaram que a situação atual coloca a FIFA numa posição invulgarmente difícil, uma vez que a organização não tem autoridade direta sobre a política fronteiriça de um país anfitrião, mas a sua marca e reputação estão cada vez mais ligadas à forma como essa política se desenrola aos olhos do público ao longo destas semanas. Alguns governos cujos cidadãos enfrentam as restrições mais severas começaram a levantar o tema por canais diplomáticos, em vez de declarações públicas. Responsáveis de vários países afetados terão mantido conversas discretas com homólogos norte-americanos, procurando esclarecimentos sobre se poderiam ser concedidas exceções adicionais, especificamente a titulares de bilhetes para o Mundial, separadas das categorias mais amplas da proibição de viagens. Até agora, essas conversas produziram resultados públicos limitados, embora o Departamento de Estado tenha repetido a garantia anterior de que titulares de vistos turísticos válidos deveriam tecnicamente poder entrar independentemente da nacionalidade, desde que passem a triagem normal. A distância entre essa posição oficial e a experiência vivida descrita por adeptos, jornalistas e elementos das federações no terreno continua a ser um dos fios mais controversos de todo este torneio. Entretanto, de volta ao relvado, a pura qualidade do futebol continua a gerar os seus próprios títulos, rivalizando talvez com qualquer coisa que a história migratória tenha produzido em termos de atenção pública. Analistas que cobrem o torneio para grandes órgãos de comunicação têm salientado que esta ronda de 32 produziu um número invulgarmente elevado de vitórias, pela margem mínima e de decisões por penaltis, um sinal estatístico de que a diferença de qualidade entre as potências tradicionais e as nações emergentes diminuiu verdadeiramente desde o último ciclo mundialista. A ascensão contínua de Marrocos, depois de uma campanha memorável há apenas alguns anos,
levou alguns comentadores a defender que o futebol africano entrou numa nova era competitiva, uma em que uma presença profunda nas meias finais ou até numa final, por parte de uma seleção africana parece menos uma fantasia e mais uma possibilidade realista nos próximos ciclos de mundiais. As exibições individuais também mantiveram os adeptos mais ocasionais colados aos ecrãs, mesmo no meio de todo o ruído político em torno do evento. A exibição dominante de Kylian Mbappé contra a Suécia reacendeu conversas sobre se a França, mesmo sem algumas das suas estrelas do início do torneio a renderem plenamente, poderá ser simplesmente demasiado talentosa e experiente para ser travada ao longo de uma fase a eliminar completa. A atuação elétrica de Lamine Yamal na vitória de Espanha sobre a Áustria alimentou entusiasmo semelhante entre os adeptos mais jovens, muitos dos quais o veem como o rosto da próxima geração do futebol, independentemente de até onde o seu país avançar desta vez. E a contagem goleadora inicial de Erling Haaland levou alguns comentadores veteranos a perguntar em voz alta se este poderá ser o torneio em que a Noruega, um país com uma tradição futebolística rica, mas com um historial surpreendentemente reduzido de sucesso em eliminatórias de mundiais, finalmente se afirma como verdadeira candidata ao título. Há também a corrente emocional em torno de várias estrelas veteranas que talvez estejam a disputar neste verão os seus últimos minutos no Mundial. A saída de Cristiano Ronaldo com Portugal, naquela decisão por penaltis contra a Croácia, já provocou uma onda de homenagens e retrospectivas nos principais meios desportivos, com muitos a tratar o momento como uma simbólica passagem de testemunho no futebol internacional, embora o próprio Ronaldo ainda não tenha confirmado a retirada da seleção. Lionel Messi, pelo contrário, continua bem vivo no quadro, e a sua excelência contínua numa idade em que a maioria dos avançados há muito teria desaparecido, tornou-se uma das narrativas duradouras de toda a competição, acrescentando peso extra ao próximo duelo da Argentina com o Egito em Atlanta. As estações que transmitem o torneio nos Estados Unidos relataram números recorde de audiência em vários jogos da ronda de 32, sugerindo que qualquer tensão política existente em torno das fronteiras do torneio pouco fez para diminuir o interesse real dos norte-americanos em ver os jogos. Os anunciantes terão pago valores premium por espaços durante os principais encontros da fase a eliminar, e as plataformas de streaming registraram aumentos significativos de novas subscrições especificamente ligados ao fim de semana de abertura da ronda de 16. Esse sucesso comercial contrasta de forma desconfortável, mas muito real, com as disputas de vistos, os atrasos na fronteira e as preocupações com a fiscalização que se desenrolam mesmo do lado de fora dos portões dos estádios em cidades anfitriãs por todo o país. À medida que o torneio entra no seu tramo mais decisivo, os próximos dias prometem responder a perguntas verdadeiramente fascinantes em ambos os planos. No futebol, os adeptos querem saber se os feitos do Paraguai nos penaltis contra a Alemanha foram um acaso ou o início de algo histórico. Se Marrocos conseguirá continuar a contrariar as expectativas frente a um Canadá com o seu próprio impulso de continente anfitrião, e se a fuga dramática da Inglaterra contra o Congo foi um sinal de alerta ou apenas uma fase menos boa antes de um percurso mais tranquilo nas eliminatórias. Fora de campo, defensores dos imigrantes, responsáveis das cidades anfitriãs e a liderança da FIFA observam atentamente para perceber se a fricção atual em torno de vistos e fiscalização se intensificará ainda mais à medida que a atenção internacional sobre o torneio atinge o seu pico, ou se o espetáculo do futebol acabará por conseguir ofuscar a política que o rodeia, pelo menos durante as próximas semanas cruciais de competição.